dar uma olhada num assunto que afeta todo o Brasil. Se você chegou agora, o ministro da Casa Civil hoje, Rui Costa, disse ao final da reunião que o governo Jair Bolsonaro represou o cadastramento de novas aposentadorias, o que fez por conta da eleição, o que fez com que, a partir da derrota de Bolsonaro, só os novos aposentados entrassem na lista oficial de pagamentos, o que gerou um gasto que não estava previsto nem no orçamento, nem nada da Previdência. Gasto tamanho que pode, claro, pode impactar, inclusive, o reajuste do salário mínimo. Você vai ouvir agora o que Rui Costa disse e o Fernando Nakagawa, se não estiver almoçando, volta com dados que ele traz que comprovam a explosão do número de novas aposentadorias a partir da derrota de Bolsonaro em novembro de 2022. A gente vai explicar tudo. Antes, vamos ouvir o ministro-chefe da Casa Civil. O ministro Marinho, o ministro do Trabalho, chamará vocês para um pronunciamento aí, se não hoje, na segunda-feira, sobre o assunto. E eu prefiro que ele o faça, porque assim foi o pedido do presidente, fruto de uma reunião que nós tivemos ontem. Ele falará com a imprensa sobre esse assunto. Há um impacto evidente no tocante do salário mínimo, um represamento que foi feito das aposentadorias e no segundo semestre foi liberado, principalmente depois da eleição, um contingente grande, o que demonstrava que o represamento não era de dificuldade administrativa, era uma estratégia financeira de conter pagamentos, já que, se fosse dificuldade administrativa, não haveria como liberar um volume gigantesco como foi liberado pós-eleição. Gente, eu vou pedir de novo para a gente ouvir o Rui Costa, porque, primeiro de tudo, você precisa entender do que se trata. Quando você está com tudo certo para se aposentar, você vai lá, diz para o governo, olha, está aqui meus anos de contribuição, está aqui meu tempo de serviço prestado, eu estou dentro das leis, das regras para me enquadrar, para receber a aposentadoria. O que o ministro da Casa Civil está falando é que o governo Bolsonaro pegou esses dados e falou, senta lá, Cláudia, daqui a pouco a gente fala. E segurou isso. Para quê? Para ter dinheiro para gastar na eleição. E que após a derrota de Bolsonaro, aí sim, todos esses dados que eles falaram, daqui a pouco a gente olha, só em novembro eles foram colocados oficialmente na lista de gastos da Previdência. Porque ali Bolsonaro já tinha perdido a eleição. Esse represamento pode, inclusive, comprometer o reajuste do salário mínimo. Com essa explicação, eu vou pedir para você ouvir de novo a fala do Rui Costa. E vou voltar em seguida só com o Fernando Nakagawa, porque ele mostra documento oficial que indica essa explosão no número de aposentadorias a partir de novembro de 2022. Olha aí. O ministro Marinho, o ministro do Trabalho, chamará vocês para um pronunciamento aí, se não hoje, na segunda-feira, sobre o assunto. E eu prefiro que ele o faça, porque assim foi o pedido do presidente, fruto de uma reunião que nós tivemos ontem. Ele falará com a imprensa sobre esse assunto. Há um impacto evidente no tocante do salário mínimo, um represamento que foi feito das aposentadorias e no segundo semestre foi liberado, principalmente depois da eleição, um contingente grande, o que demonstrava que o represamento não era de dificuldade administrativa, era uma estratégia financeira de conter pagamentos, já que, se fosse dificuldade administrativa, não haveria como liberar um volume gigantesco como foi liberado pós-eleição. Eu volto direto com o Fernando Nakagawa. Enviei uma sugestão de
tarja para o nosso time. Dado oficial da Previdência mostra a explosão de aposentadorias pós-eleição. De novo, Nakagawa encontrou no boletim oficial do governo federal o dado que mostra a explosão de aposentados pós-eleição, que indica da substância a afirmação feita pelo Rui Costa de que houve represamento de novas aposentadorias por conta da disputa da eleição para que o governo tivesse dinheiro para distribuir nas eleições, segurou o cadastramento de novos aposentados e só liberou após novembro. Foi apuração feita a quente, pesquisa feita a quente pelo Fernando Nakagawa, e a gente traz de novo o dado oficial, e esse editado ainda pelo governo anterior, certo, Nakagawa? Sim. Portanto, fora de qualquer suspeita, não é do governo Lula, é do governo Bolsonaro. Eu deixo com você, querido. Olha, Dani, o que mostra o boletim estatístico da Previdência Social, que o volume de novas aposentadorias concedidas ao longo dos últimos meses cresceu e de maneira nada desprezível. Olhando o acumulado em 12 meses, entre os meses de dezembro de 2021 a novembro de 2022, houve um aumento de 8,9%, praticamente 9% na comparação com o período exatamente anterior. Exatamente essa tabela aí. A última barrinha mostra, então, a evolução do número de benefícios de aposentadoria concedidos. A última barra está sobreposto ali, mas é entre o mês de dezembro de 2021 a novembro de 2022. São 12 meses. Houve um aumento de 8,9%. Este é o maior aumento anual desde o ano de 2016. Portanto, o maior aumento anual desde a aprovação da reforma da Previdência no ano de 2019. Olhando o dado mais detalhadamente, o mês a mês, Dani, é preciso observar que não há um movimento claro que mostraria no mês de novembro especificamente uma liberação concentrada nesse mês. Não, o aumento do volume de benefícios tem sido observado ao longo do ano de 2022. O que nós não temos aqui, e talvez o ministro Luiz Marinho tenha, o governo tenha, é a posse dos dados referentes ao mês de dezembro do ano passado, que terminou há pouquíssimos dias. No final do governo Bolsonaro, é preciso lembrar que a própria equipe do ministro Paulo Guedes mencionava que havia, sim, um volume maior de aposentadorias. Isso teria até impactado o resultado fiscal das contas públicas na reta final do antigo governo Bolsonaro. Então, os números do INSS mostram que, sim, o ano passado teve um volume maior, quase 2 dígitos maior na evolução interanual, né, entre 2 anos, de crescimento na concessão de aposentadorias. Mas, repito, este dado, a abertura do dado mês a mês, não mostra que haveria uma concentração maciça no pós-eleição, ao contrário do que disse o ministro Rui Costa. E aí um outro dado, só para encerrar, Dani, esse boletim também traz a informação sobre o tempo médio de concessão da aposentadoria. E o dado de novembro indica 79 dias. O dado de outubro indica 100 dias. Então, no mês de novembro, de fato, as aposentadorias foram aceleradas, o processo foi acelerado. Mas se a gente compara novembro com novembro, é basicamente o mesmo número, porque em novembro do ano passado eram 80 dias, do ano anterior, né? Em 21, novembro de 2021 era 80 dias, novembro de 2022, 79 dias. O resumo dessa história toda... em outubro. Porque se você... Então, vamos dar uma olhada, outubro do ano passado, retrasado, né? Hoje a gente vai comparar quanto tempo o governo levou em outubro de 2021 para liberar a aposentadoria e quanto ele passou a levar em outubro de 2022, quando estava disputando a eleição para liberar a aposentadoria. Então, vamos lá. Assim a gente consegue comprovar que se houve ou não ou pelo menos um indicativo forte, se houve ou não represamento. Então vamos lá, outubro de 2021, 81 dias. Novembro de 2021, 80 dias. É o mesmo ritmo, basicamente. Outubro de 2022, mês das eleições presidenciais, 100 dias cravado. Novembro de 2022, 79 dias. Aí sim houve, de um mês para o outro, celeridade nesse processo, uma diferença de 20 dias, de 21 dias, para ser exato. Ou seja, quase um mês, o mês de outubro que abarcou todo o período eleitoral
primeiro e segundo turno no inicíssimo de novembro. Após a derrota na eleição, o governo volta ao mesmo patamar histórico de prazo para liberação de aposentadorias. Em outubro, enquanto disputava-se a eleição, o governo passou a atrasar quase um mês a inscrição de novos aposentados, empurrando para novembro esses dados. E aí eu vou pedir agora, se você está conseguindo compreender, você vai ver agora, de novo, o documento oficial, boletim do governo Bolsonaro ainda, que mostra para vocês, a gente vai olhar juntos aqui, eu até me aproximei. Você vê a evolução, ano a ano, dos benefícios concedidos, portanto, né? Em 2015, você tem uma retração, isso é aposentadorias, e aí você tem aqui, em 2016, 20,8%, 17%, 18, 19, variação baixa. Quando você chega em novembro de 2022, pós-derrota na eleição, você tem um aumento de 8,9%. Veja que o patamar dos últimos anos, desde 2016, é baixíssimo. Retração de 2,7%, crescimento de 0,4%, crescimento de 1,3% em 2019, retração de 6,2% em 2020, retração de 2,8% em 2021 e em novembro de 2022 você tem uma alta de 8,9%, a maior em 17, 18, 19, 20, 21, 22, em 6 anos. Acontece, então, portanto, após a eleição e a derrota de Jair Bolsonaro. Nakagawa, eu vou voltar com você e já trazer também o Sérgio Vale. Tem um dado interessante sobre essa evolução anual. Este número que a gente tem atualmente, né, de dezembro a novembro de 2022, é o segundo maior dessa série histórica, que começa lá em 2006, e só é ultrapassado pelo ano de 2016 por uma característica, por um problema que aconteceu em 2015. Em 2015, houve uma grande greve dos servidores do INSS, eles ficaram parados por quase 80 dias, o que represou totalmente, por um período grande do ano, atrasou as aposentadorias. Por isso, a gente tem uma baita queda no ano de 2015 e aí uma super elevação em 2016, porque foi este represamento das aposentadorias em 2015 que acabaram sendo pagas e concedidas a partir de 2016. Portanto, resumindo essa história toda, é que este gráfico, esses dados do INSS, da Previdência Social, indicam que sim, no ano passado, em 2022, houve um volume acelerado de concessões de novos benefícios da Previdência, especialmente quando a gente compara com o ano anterior. O ritmo de crescimento foi o segundo maior da série histórica e só perdeu para o ano de 2016, quando todo o INSS voltou a trabalhar normalmente depois de uma greve de quase 80 dias no ano anterior. Dani. Gente, eu tenho repercussão ao vivo aqui, já trago para vocês. Antes, deixa eu trazer o Sérgio Vale junto com o Fernando Nakagawa, está aqui conosco já. Sérgio, é engraçado, né? O Brasil se habituou com o termo pedalada. O que foi a pedalada que custou o mandato de Dilma? Dilma Rousseff, para fazer o caixa do governo rodar, pegava dinheiro emprestado com os bancos públicos, gastava esse dinheiro para pagar as contas do governo e atrasou a devolução, porque eram bancos públicos. Ela atrasava a devolução dessa grana pegada, dessa grana emprestada, né, fora do prazo, para poder manter, digamos, artificialmente a sanidade do caixa da União. Acho que deu para entender, grosso modo, é isso que é a pedalada. O que a gente está vendo é uma manipulação parecida. A indicação, com base no que a gente tem de dado oficial, levantado pelo Nakagawa durante o CNN 360. Isso é jornalismo profissional, feito ao vivo, com dado que é público e do governo Bolsonaro. E com o relato feito pelo novo chefe da Casa Civil, é quase uma pedalada previdenciária. O governo segurou a inscrição de novos aposentados, há uma explosão de novos aposentados em novembro de 2022 para poder ter dinheiro em caixa durante o período eleitoral. Sérgio, o que isso diz um pouco para a gente sobre a qualidade da manipulação do dinheiro público no Brasil? Não vou pedir para o Sérgio fazer avaliação sobre o governo A ou B, mas
de novo, né, eu estou trazendo o caso que custou o mandato da Dilma e a indicação sobre o que poderia ter acontecido no governo Bolsonaro, segundo confirmam os dados públicos e o testemunho do novo chefe da Casa Civil. Qual é o problema com a regra, a sanidade fiscal no Brasil, que sempre tem um jeitinho, Sérgio Vale, de ter dinheiro no caixa que, na verdade, não tem? Tudo bem, Dani, tudo bem, Naka. Olha, a gente precisa ter um pouco mais de informação desses dados, né? A gente tem só novembro, a gente precisa ter dezembro e ver o que está acontecendo aí nos meses seguintes ao período da eleição. Mas eu tenho impressão, olhando esses números que o Naka apresentou e tudo que está sendo colocado, que talvez está mais atrelada à bagunça fiscal que foi o governo Bolsonaro ao longo do último ano, especialmente nos últimos meses, no pré-eleição, porque se você atrasa a concessão de benefício previdenciário, especialmente para uma parcela que era vocal especialmente pró-governo ao longo do ano passado, né, no período pré-eleitoral, e não conceder esse benefício para essa população, na verdade, seria um tiro no pé eleitoral. Por mais que você tivesse benefício momentâneo de apresentar algum resultado fiscal positivo, por menor que seja, você atrasar a concessão para essa população, na verdade, acaba sendo um tiro no pé. Agora, eu tenho a impressão também que a gente precisa ver esses números de 2022, esse crescimento muito forte na concessão, comparando também com 2020 e 2021, que foram quedas muito fortes e talvez estejam atreladas à pandemia, né? Foram 2 anos, especialmente 2020, a gente viu uma queda forte nos números ali, né, Naka, de mais de 6%. Eu acho que teve um atraso muito grande de pessoas que não foram pegar a aposentadoria por conta da pandemia, atrasou todo o processo, tudo atrasou no país, 2020 e 2021, e aí deu essa explosão em 2022. Você explode, o serviço público é um serviço mais lento, e aí você acaba atrasando todo o processo. Então, eu acho que tem até uma naturalidade, talvez, um peso, a quantidade muito grande de gente pedindo a concessão de benefícios, se acaba atrasando, e a gente vê esses números de 100 dias aparecerem aí no final. Não, é um ponto importantíssimo esse, e que muito bem pontuado pelo Vale, e até porque a reforma lá atrás de 2019, ela acabou empurrando também um pouco o prazo para que você peça a aposentadoria, o direito, né? Então, era natural de que, de fato, houvesse esse empurrar dos grupos um pouquinho à frente. Essa observação do Sérgio Vale é absolutamente pertinente nessa avaliação a quente que a gente está fazendo aqui, Dani.